Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a fazer algo essencial: aquietar a alma e abrir o coração para a palavra do Senhor. Quando nos silenciamos diante de Deus, damos espaço para que Ele fale antes mesmo de pedirmos qualquer coisa. A palavra não vem para nos acusar, mas para nos alinhar, curar e preparar o interior para um encontro verdadeiro com Sua presença. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém consegue enxergar por completo. Mesmo sorrindo por fora, por dentro você sente esse conflito em vários momentos do dia. Uma parte do seu coração deseja agradar ao Senhor, viver em santidade, andar na verdade e fazer o que é correto. Mas outra parte insiste em puxar para o caminho mais fácil, confortável, egoísta e, muitas vezes, distante da vontade de Deus. Essa luta interior não é sinal de fracasso espiritual, nem prova de que sua fé é pequena. Pelo contrário, ela faz parte da caminhada cristã. Entender isso traz clareza e liberdade, não culpa. A antiga natureza, aquilo que a Bíblia chama de carne, ainda tenta se manifestar com seus desejos, impulsos e reações automáticas. Mesmo quem ama Jesus de verdade e busca servi-lo, enfrenta esse confronto diário. O crescimento espiritual não acontece apenas mudando comportamentos externos, mas permitindo que o Espírito Santo governe o interior. É ali, no coração, que as decisões são formadas antes de se tornarem atitudes. E é justamente nesse lugar que Deus quer reinar. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de fé e concordância com aquilo que Deus está começando a fazer. A palavra de Deus deixa claro que essa batalha interior não acontece por acaso. Existe um conflito real entre duas forças que não caminham juntas. A carne e o espírito não cooperam entre si. Eles disputam o controle. Quando não escolhemos conscientemente seguir a direção do Espírito Santo, a velha natureza acaba tomando decisões em nosso lugar, muitas vezes sem que percebamos. O apóstolo Paulo descreve isso com clareza ao ensinar que devemos andar no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Ele não diz que a carne desaparece quando conhecemos Cristo, mas que ela perde autoridade quando escolhemos ser guiados pelo Espírito. São caminhos opostos, vozes diferentes, convites distintos. Um chama para a renúncia e para a vida. O outro oferece atalhos que parecem agradáveis, mas produzem peso e distância de Deus. Talvez você já tenha se perguntado: se eu pertenço a Jesus, por que ainda luto tanto? Essa pergunta não é nova. O próprio Paulo confessou que havia dentro dele um desejo sincero de fazer o bem, mas também uma força que insistia em puxá-lo para o contrário. Ele reconheceu essa tensão e apontou para a única esperança verdadeira, Jesus Cristo. A mensagem não é que você é fraco demais para vencer. A verdade é que você não foi criado para vencer essa guerra sozinho. Deus nunca esperou que você dependesse apenas da sua força de vontade. A vitória começa quando entendemos que precisamos de auxílio divino diário, constante e intencional. Se você reconhece essa luta e crê que Jesus é sua força, declare isso nos comentários escrevendo glória a Deus. A grande pergunta, então, não é se a batalha existe, mas como vencer diariamente esse conflito interior. Como aprender a viver guiado pelo Espírito Santo e não dominado pelos impulsos da carne? Como manter a fé firme quando as emoções, os desejos e as pressões parecem gritar mais alto? A resposta começa em um lugar simples, mas profundo: a rendição. Rendição não é desistência, é dependência. É acordar todos os dias reconhecendo que, sozinho, você não consegue vencer. É entregar sua vontade, seus planos, suas reações e até suas fraquezas ao Espírito Santo. Não significa parar de lutar, mas parar de lutar sozinho. É admitir diante de Deus: Senhor, eu preciso de Ti para viver como Tu desejas. Jesus deixou isso muito claro quando afirmou que separados dele nada podemos fazer. Ele não disse que conseguiríamos um pouco, nem que daríamos conta de vez em quando. Ele disse nada. Muitos cristãos vivem cansados espiritualmente porque tentam enfrentar batalhas espirituais com esforço humano, e isso sempre gera frustração, culpa e desgaste. Quando você se rende ao Espírito Santo, algo começa a mudar. Suas reações ficam mais lentas, suas orações mais frequentes e suas decisões mais conscientes. Você começa a perguntar antes de agir, a ouvir antes de responder, a buscar a vontade de Deus antes de escolher. Com o tempo, sua sensibilidade espiritual aumenta,
e você passa a reconhecer com mais clareza quando é a carne tentando assumir o controle. Se você deseja aprender a depender mais de Deus e menos de si mesmo, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. À medida que você aprende a se render, começa também a perceber duas vozes distintas atuando dentro de você. A carne costuma se manifestar por meio da impaciência, do orgulho, da ira, da justificativa do erro e da necessidade de controle. Já o Espírito Santo conduz de maneira diferente. Ele chama para a humildade, para o domínio próprio, para o perdão, para a pureza e para a paz. Reconhecer essas vozes é um passo importante no amadurecimento espiritual. É nesse ponto que a graça de Deus deixa de ser apenas um conceito bonito e se torna uma experiência diária. A graça não serve apenas para perdoar quando você cai, mas também para fortalecer você antes da queda. Deus não apenas levanta quem tropeça, Ele capacita quem decide permanecer em pé. Quando Paulo ouviu do Senhor que a graça era suficiente, ele entendeu que a força de Deus se aperfeiçoa exatamente nas áreas onde nos sentimos mais fracos. Isso significa que suas limitações não afastam Deus. Elas atraem a ação dele quando são entregues com sinceridade. O Espírito Santo não está apenas ao seu redor, ele está trabalhando dentro de você. Mesmo quando você se sente frustrado consigo mesmo, Deus continua moldando seus desejos, renovando sua mente e ensinando seu coração a escolher melhor. Crescimento espiritual nem sempre parece vitória imediata. Às vezes, é cair menos. Em outras, é levantar mais rápido. Em alguns momentos, é perceber a tentação mais cedo e escolher a oração no lugar do compromisso com o erro. Tudo isso é sinal de que Deus está operando em você. Se você crê que a graça de Deus está agindo na sua vida, escreva "A graça me sustenta" nos comentários. Andar no Espírito também exige que você alimente o Espírito. Não é possível fortalecer a fé enquanto se negligencia a alma. Quando a palavra de Deus é deixada de lado, o coração se enfraquece e a tentação encontra espaço com mais facilidade. A Escritura não apenas informa, ela limpa, corrige, direciona e fortalece quem decide guardá-la no coração. A Bíblia nos ensina que a pureza do caminho começa com a obediência à palavra. Quando ela ocupa espaço na mente, as decisões começam a mudar. A verdade passa a falar mais alto do que a tentação. Aquilo que antes parecia normal começa a ser confrontado pela luz de Deus. O Espírito Santo usa a palavra como uma espada que corta enganos, fortalece convicções e protege o coração. Além disso, a vida espiritual exige vigilância. Não estamos caminhando sozinhos em um território neutro. Existe oposição, existem distrações e existe um inimigo que tenta enfraquecer a fé. Por isso, permanecer atento e firme não é medo, é sabedoria. Resistir não é confiar na própria força, mas submeter o coração a Deus e recusar acordos com o pecado. Mesmo quando os ataques parecem intensos, você não está desamparado. A fé é sua defesa, a oração é sua fortaleza, e a palavra é sua base. Deus nunca pediu que você vencesse tudo de uma vez, mas que permanecesse firme, um dia de cada vez, confiando nele. Se você decide alimentar sua fé e permanecer vigilante, declare isso escrevendo "Eu escolho a palavra" nos comentários. Acima de tudo, é fundamental que você se lembre constantemente de quem você é em Cristo. As lutas não definem sua identidade, as quedas não anulam o que Deus declarou sobre você, e os erros do passado não têm a palavra final. Em Jesus, você não vive mais debaixo de condenação, mas debaixo da graça que liberta e transforma. A palavra afirma que a liberdade para aqueles que estão em Cristo, uma liberdade que não vem da ausência de batalha, mas da presença do Espírito da vida. Mesmo quando o confronto interno parece intenso, sua posição permanece segura. Deus não está reconsiderando o chamado que fez sobre sua vida por causa das suas lutas. Ele está te ensinando a caminhar de forma mais dependente, mais sensível e mais madura. A vitória espiritual não acontece de forma automática, mas progressiva. Dia após dia, à medida que você se rende, aprende e persevera, o Espírito Santo conduz seus passos. Ele não falha, não se atrasa e não abandona aqueles que decidem seguir sua direção. Ainda que o processo seja desafiador, o destino é certo: crescimento, liberdade e comunhão com Deus. Agora, com esse entendimento no coração, é tempo de orar. Não como quem repete palavras, mas como quem se aproxima confiante de um Pai amoroso, pronto para ouvir, restaurar e fortalecer.
A oração não é o fim do esforço humano, é o início da ação divina. Se você crê que sua identidade está firmada em Cristo, escreva nos comentários: sou livre em Jesus. Pai Celestial, nós nos aproximamos da Tua presença com gratidão e reverência. Obrigado pela Tua graça que nos alcança exatamente onde estamos, e pelo Teu amor, que não depende do nosso desempenho. Nós reconhecemos a Tua misericórdia, porque o Senhor não apenas nos alertou sobre o pecado, mas preparou um caminho de redenção quando estávamos perdidos. O Senhor nos alcançou quando não tínhamos forças para Te buscar. Nós Te honramos pela cruz, pelo sacrifício de Jesus e pelo sangue que fala coisas melhores sobre nossas vidas. Foi ali que recebemos perdão, restauração e uma nova identidade. Pai, nós pedimos mais força, mais graça e um coração totalmente rendido, porque desejamos viver a vida que o Senhor planejou. Queremos caminhar como vencedores em Cristo, não sustentados pelo orgulho, mas pela Tua poderosa presença. O Senhor nos chama para avançar e, junto com o chamado, nos concede tudo o que precisamos para obedecer. Reconhecemos que não podemos carregar a velha natureza e seguir Jesus ao mesmo tempo. Por isso, hoje escolhemos deixar para trás aquilo que já não combina com a nova vida que recebemos. Nós admitimos nossa limitação e declaramos nossa total dependência do Senhor. Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva Amém, Senhor, nos comentários como um ato de entrega. Pai amado, nós confessamos que, muitas vezes, tentamos Te obedecer com a nossa própria força e acabamos cansados, inconsistentes e presos a antigos padrões. Reconhecemos que precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu perdão pelos momentos em que permitimos que pecados se transformassem em hábitos, e em que justificamos aquilo que o Teu Espírito já havia nos alertado. Perdoa-nos por tratar como pequeno o que entristece o Teu coração. Nós nos arrependemos pelas vezes em que adiamos o arrependimento, pelas concessões silenciosas, pelas palavras duras, pelos pensamentos impuros, pelo orgulho disfarçado e pelas atitudes que não refletem o caráter de Cristo. Não queremos mais viver com um coração dividido. Não queremos administrar o pecado, escondê-lo ou protegê-lo. Hoje escolhemos entregá-lo completamente ao Senhor. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti nossos velhos caminhos, nossas inclinações erradas e tudo aquilo que tenta nos puxar para trás. Purifica nosso coração, renova nosso interior e transforma nossos desejos. Limpa o que está contaminado, fortalece o que está fraco e cura o que foi ferido ao longo do caminho. Nós cremos que o Senhor é fiel para restaurar por completo. Se essa oração expressa o seu arrependimento sincero, escreva Eu me rendo nos comentários com fé. Pai, nós pedimos que o Senhor renove a nossa mente, porque reconhecemos que muitos dos nossos pensamentos ainda foram moldados pelo mundo, pela velha natureza e por feridas do passado. Precisamos que a verdade transforme a maneira como enxergamos a vida, as escolhas e até a nós mesmos. Ensina-nos a abandonar o velho modo de pensar e a vestir a nova identidade que recebemos em Cristo. Nós desejamos essa nova vida, essa justiça verdadeira que vem do Senhor, e essa santidade que nasce de um coração transformado. Dá-nos força para romper com hábitos antigos, para dizer não ao pecado com fé e para correr em direção à Tua presença com amor. Mesmo quando nos sentimos fracos, confiamos que o Senhor continua forte. Mesmo quando somos tentados, cremos que o Senhor sempre oferece um caminho de escape. Ajuda-nos a perceber a tentação ainda no início, antes que ela crie raízes. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar a saída que o Senhor prepara e dá-nos coragem para escolhê-la, mesmo que isso custe conforto, orgulho ou conveniência. Queremos uma vida dirigida pelo Espírito Santo, não guiada por impulsos ou emoções desordenadas. Se você deseja uma mente renovada e escolhas alinhadas com Deus, declare nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Espírito Santo, nós te pedimos, guia-nos diariamente. Ensina-nos a caminhar em sintonia contigo, passo a passo, decisão por decisão. Queremos que nossa vida seja dirigida pela Tua presença e não dominada por desejos passageiros. Que nossas conversas, pensamentos, atitudes secretas e escolhas, mesmo quando ninguém está olhando, glorifiquem o nome de Jesus. Pai, transforma nossa maneira de enxergar o pecado. Ajuda-nos a não normalizar aquilo que destrói a alma. Que deixemos de fazer acordos com o que Cristo veio vencer na cruz.
Renova nosso entendimento por meio da palavra, da oração e da obediência, até que nossos desejos sejam transformados de dentro para fora. Nós confessamos nossos pecados e recebemos, pela fé, o teu perdão e a tua limpeza completa. Declaramos que deixamos para trás os antigos hábitos e seguimos adiante com um coração rendido e uma mente renovada. Fortalece-nos para viver de forma íntegra, fiel e comprometida com a santidade. Que nossa vida reflita cada dia mais o caráter de Cristo. Nós entregamos essa caminhada em tuas mãos, confiando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva "Eu creio" nos comentários e declare sua fé. E se precisar de oração específica, compartilhe nos comentários. Será um privilégio orar por você.